Antes de começarmos esta oração, eu quero que você respire fundo e permita que a palavra de Deus toque o seu coração. Muitas vezes, corremos tanto na vida que esquecemos de parar e ouvir a voz de aquele que nos criou. A Bíblia nos lembra em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas será que conseguimos viver isso todos os dias? A verdade é que nem sempre é fácil. A correria do trabalho, a pressão da família, as distrações das redes sociais, as preocupações que carregamos, tudo isso vai, pouco a pouco, tirando Deus do centro da nossa vida e colocando-o em segundo plano. Eu mesmo já vivi isso. Estava na igreja, orava, mas dentro de mim eu estava buscando outras coisas, aprovação das pessoas, conforto, sucesso. E sem perceber, o meu coração começou a esfriar. Mas um dia, ao ler Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, eu entendi algo poderoso. Eu estava buscando tudo, menos a Deus. Naquele dia, decidi inverter a ordem. Coloquei o Senhor no início da minha manhã, antes mesmo de olhar o celular. Passei a entregar a Ele minhas decisões, mesmo quando isso me custava algo. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, meu coração foi sendo restaurado, cheio de paz, de alegria e de propósito. Meu querido irmão, minha querida irmã, amar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. É não tratá-lo como um pensamento distante, mas como a razão de viver. Se esta palavra já falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é o centro da minha vida. Quero ver você declarar publicamente a sua fé. Quando amamos alguém de verdade, pensamos nessa pessoa, cuidamos do que importa para ela e fazemos questão de dedicar tempo. Assim deve ser o nosso amor por Deus. Ele não quer apenas orações rápidas, feitas na correria. Ele deseja ser o centro da nossa vida, o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. A palavra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o chamado que ecoa para todos nós. Mas será que temos vivido esse amor ou temos dado a Deus apenas as sobras do nosso tempo e da nossa atenção? Eu me lembro de momentos em que a minha vida parecia vazia, mesmo quando eu estava cercado de conquistas. Isso acontecia porque eu não estava buscando a presença do Senhor como prioridade. Era como se eu tivesse tudo, mas, ao mesmo tempo, não tivesse nada. Foi nesse vazio que Deus falou comigo: filho, volte para mim. Eu sou o que você precisa. Quando decidi colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, percebi algo extraordinário. Não significa que os problemas desapareceram, mas a minha visão mudou. Onde antes havia preocupação, agora havia confiança. Onde havia ansiedade, nasceu paz. Onde havia vazio, encontrei propósito. E é isso que eu quero dizer a você hoje. Se você se sente distante, se outras coisas ocuparam o lugar de Deus no seu coração, Ele está chamando o seu nome agora. Volte para Ele. Coloque-o de novo no centro. Se você deseja isso para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para Ti. Que seja uma declaração de entrega e renovação diante de Deus. Amar a Deus significa mais do que palavras bonitas em uma oração. É viver diariamente em comunhão com Ele, mesmo nas situações mais simples do nosso cotidiano. Quando você ama alguém, você quer estar perto, quer ouvir a voz, quer agradar o coração. Assim também é com o nosso Pai. Jesus nos alertou em João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor verdadeiro a Deus se manifesta em obediência. Não é uma obediência forçada, mas uma resposta natural a esse amor tão grande que Ele tem por nós. Pense comigo, Ele nos amou primeiro.
Ele deixou a glória do céu, veio a este mundo quebrado, enfrentou rejeição, dor, sofrimento e até a morte na cruz. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser salvos, perdoados e ter vida eterna. Esse é o maior ato de amor da história. Como não responder a isso com uma entrega total? Eu me lembro de um dia em que, ao meditar no sacrifício de Jesus, meu coração foi profundamente quebrantado. Eu entendi que não poderia mais viver uma fé superficial, daquelas que aparecem só quando a vida está difícil. Decidi viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E essa decisão mudou tudo em mim. Talvez você também tenha vivido um tempo de distanciamento, mas hoje é dia de recomeçar. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo sinceridade. Ele quer o seu coração por inteiro. Se esta mensagem falou com você, declare nos comentários: Jesus, eu te entrego o meu coração. Faça disso um ato público de amor e fé. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense comigo em algo muito importante. Muitas vezes, nós tentamos conduzir a vida sozinhos. Fazemos planos, tomamos decisões, corremos atrás dos nossos sonhos, mas esquecemos de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quantas vezes nós nos apoiamos apenas na nossa própria lógica? Pensamos que sabemos o que é melhor, mas acabamos nos frustrando. Quando Deus não está no centro das nossas escolhas, o caminho pode parecer bonito no início, mas no final gera dor e vazio. Eu já vivi isso. Tomei decisões sem consultar o Senhor, e depois precisei lidar com consequências difíceis. Mas quando eu aprendi a colocar Deus à frente, até nos momentos em que parecia que eu estava perdendo algo, mais tarde eu percebia que, na verdade, Ele estava me livrando de algo muito pior. O Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Amar a Deus com todo o coração também significa confiar nele quando não entendemos o que está acontecendo. É abrir mão do controle e descansar nos braços dele, crendo que a vontade do Pai é sempre boa, perfeita e agradável, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Hoje, eu te convido a entregar suas decisões a Deus. Antes de dar o próximo passo, ore. Antes de decidir, pergunte: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Se você deseja confiar mais no Senhor, escreva nos comentários: eu entrego meus caminhos a ti, Senhor. Faça essa entrega de todo o coração. Amar a Deus também é aprender a buscá-lo não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis. É fácil louvar quando tudo vai bem, quando a vida parece tranquila, mas o verdadeiro amor se revela quando, mesmo em meio à dor, permanecemos firmes em Ele. O salmista declarou em Salmos capítulo 34, versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Note que ele disse em todo o tempo. Isso significa nos dias de vitória, mas também nos dias de luta. Eu me lembro de noites em que chorei diante de Deus, sem entender o que Ele estava fazendo. Minha oração era apenas lágrimas, mas foi nesses momentos que senti a presença do Espírito Santo me consolando e me lembrando: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. E essa promessa sustentou minha fé. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração sobrecarregado, e você até se pergunta: será que Deus ainda está comigo? E eu quero te dizer: sim, Ele está. Ele nunca saiu do seu lado. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está trabalhando em algo maior que você ainda não vê. O amor verdadeiro não depende das circunstâncias. É um amor constante, firme, que confia mesmo quando não entende. E esse é o amor que Deus deseja de você e de mim.
Se esta palavra trouxe esperança ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio em Ti, Senhor, mesmo nos dias difíceis. Deixe essa declaração ser sua oração hoje. Quando amamos a Deus, precisamos aprender a começar o nosso dia com Ele. Antes de olhar o celular, antes de pensar nas tarefas, antes de se preocupar com a correria da vida, o nosso primeiro pensamento deve ser: obrigado, Senhor, por mais um dia. O Salmo 5, versículo 3, nos ensina: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Que coisa linda! O salmista sabia que o melhor jeito de começar o dia era buscando ao Senhor. Eu aprendi, na prática, que quando coloco Deus no início da minha rotina, tudo mais muda. Mesmo que os problemas permaneçam, a maneira como eu os enfrento é completamente diferente. A paz de Deus toma o lugar da ansiedade, a esperança substitui o medo, e a fé me faz enxergar além das circunstâncias. Talvez você tenha começado seus dias com preocupação, com correria, com listas intermináveis de tarefas. Mas hoje Deus está te chamando a mudar a ordem. Não comece o seu dia com as pressões do mundo. Comece com a presença do Pai. Dedique a Ele os seus primeiros minutos, ainda que sejam simples palavras. Senhor, este dia é Teu, guia-me em tudo. Quando fazemos isso, não apenas oramos a Deus, mas também fortalecemos a nossa alma para enfrentar o que vier. Porque o nosso coração já começa ancorado na rocha que é Cristo. Se você deseja começar os seus dias na presença de Deus, escreva nos comentários: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Declare isso como uma decisão de fé. Durante o dia, quando a vida está barulhenta, cheia de pressões e distrações, é tão fácil esquecer que Deus está conosco. Corremos de um lado para o outro, preocupados com problemas, tentando resolver tudo sozinhos, e só no final percebemos que não paramos para buscar a presença do Senhor. Mas Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz não é encontrada no trabalho, no dinheiro ou nas distrações da vida. Ela só é encontrada em Cristo. Eu aprendi a importância de parar, mesmo que por alguns minutos, no meio da correria, para respirar e dizer: Senhor, eu sei que Tu estás aqui. E nesses pequenos momentos, o Espírito Santo renova minhas forças. É como se Ele pegasse o peso que eu estava carregando e colocasse sobre os ombros dele. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado agora. A sua mente pode estar cheia de preocupações e o seu coração pesado. Mas lembre-se, você não está sozinho. O Príncipe da Paz está ao seu lado. Ele quer ser sua força e o seu descanso. Hoje, faça um compromisso de não passar o dia inteiro sem pausar para lembrar-se de Deus. Mesmo no meio da agitação, tire alguns instantes para buscá-lo. Isso pode transformar completamente a forma como você enfrenta os desafios. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, Tu és a minha paz. Declare isso e receba essa paz que o mundo não pode dar. Quando chega a noite, o corpo cansado e a mente cheia de pensamentos podem nos roubar o descanso. Quantas vezes você já se deitou, mas os pensamentos não paravam? Preocupações, medos, lembranças, tudo isso parece ficar ainda mais forte no silêncio da noite. Mas a palavra nos lembra em Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! O Senhor deseja envolver você com a paz dele, aquela que aquieta a alma e dá descanso verdadeiro. Eu já vivi noites em claro, tentando resolver tudo na minha mente. Mas foi quando entreguei meus pensamentos ao Senhor em oração que experimentei algo diferente, uma paz tão profunda que parecia um abraço de Deus me cobrindo. Era como se Ele dissesse: Filho, dorme em paz,
porque eu cuido de você. Talvez você também esteja vivendo noites assim, cheias de ansiedade e inquietação. Hoje eu quero te convidar, antes de dormir, orar e entregar o seu coração ao Senhor. Peça que Ele silencie os pensamentos e envolva você com a presença dEle. O descanso que você tanto precisa não está em remédios ou distrações, mas no colo do Pai. Quando você se deita lembrando que Deus está no controle, até os fardos mais pesados parecem se tornar leves. Porque o Senhor está velando por você enquanto dorme. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu descanso em Ti, Senhor. Declare isso como uma entrega total. Amar a Deus também é entregar a Ele os nossos pensamentos e permitir que Sua palavra molde a nossa mente. Muitas vezes, é na mente que travamos as maiores batalhas. Pensamentos de medo, de insegurança, de fracasso, parecem nos prender e roubar a nossa paz. Mas em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, está escrito: levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que não precisamos aceitar todos os pensamentos que surgem. Temos autoridade, em Cristo, para rejeitar as mentiras e nos encher da verdade de Deus. Eu já enfrentei momentos em que minha mente era atacada pela ansiedade. Era como ondas, uma após a outra, tentando me afogar. Mas aprendi a declarar as promessas de Deus em voz alta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. E cada vez que eu lembrava da palavra, a ansiedade perdia força e a paz voltava ao meu coração. Talvez você também esteja lutando contra pensamentos que não vêm de Deus. Hoje eu te digo, encha sua mente daquilo que é verdadeiro, puro e edificante. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos orienta a pensar no que é bom, no que traz esperança, no que fortalece a fé. Quando você aprende a alinhar a sua mente com a palavra de Deus, a sua vida inteira começa a mudar. Porque a transformação verdadeira começa no interior. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu renovo minha mente na palavra de Deus. Faça disso a sua declaração de vitória hoje. Amar a Deus com todo o coração, alma e mente também significa viver o seu amor através de nossas ações. Não basta apenas palavras. O verdadeiro amor se manifesta no jeito que tratamos os outros, na forma como reagimos aos desafios e na maneira como servimos ao próximo. Jesus nos ensinou em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Nosso amor a Deus é refletido no amor que espalhamos ao nosso redor. Cada gesto, cada palavra, cada atitude pode ser uma oportunidade de mostrar a presença dele no mundo. Eu oro para que o Espírito Santo continue moldando minha vida, meus pensamentos, minhas prioridades e meu coração. Que meu amor por Deus não seja apenas um sentimento, mas algo que transpareça em tudo o que faço. Que minha vida fale mais alto do que minhas palavras. Talvez você sinta que ainda tem muito a melhorar. Eu também. Mas a boa notícia é que Deus não espera a perfeição, Ele espera a sinceridade. Ele nos chama todos os dias a buscá-lo de todo o coração, a confiar, a amar e a viver em comunhão com Ele. Hoje, decida renovar sua entrega. Diga a Deus: Senhor, toma meu coração, minha vida, meus pensamentos e ações. Que eu te ame de todo o coração, alma e mente. Que minha vida seja reflexo do teu amor. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Amém. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de esperança hoje. Vamos juntos, como comunidade de fé, orar, acreditar e testemunhar o amor transformador de Deus.